Tem um sistema e tem um sistema e tem o Espírito Santo. O sistema quer dizer o sistema religioso e tem o Espírito Santo. Uma coisa é certa: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Esta é a palavra de Deus. E isso nós temos que deixar bem claro em nossa mente. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O que Deus quer significar aqui? Ele quer dizer que os pensamentos dele vão além dos pensamentos do homem. Agora eu quero colocar: os pensamentos dos homens hoje são sistematizados, pois ele coloca tudo dentro de uma lógica, e o sistema é a lógica do homem conduzir as coisas neste mundo. Só que Deus faz uma advertência para que nós possamos lembrar que os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Os pensamentos de Deus vão além dos pensamentos dos homens. Em outras palavras, Deus está dizendo que ele quebra todo o sistema do homem, pois os pensamentos de Deus vão além das configurações, das bases de pensamentos dos homens. E é aí que nós podemos ver aquela palavra que diz: o Espírito sopra onde quer. O homem não tem condição de perceber a direção do sopro do Espírito Santo, pois ele está dizendo nisso: o sopro do Espírito é soberano. Se ele é soberano, ele sopra onde quer. Daí vai quebrar o sistema do homem, pois todo o sistema do homem é configurado. O homem produz fotografias, o homem produz estátuas, o homem produz robô, mas o robô, ele não tem vida própria. E jamais vai ter vida própria, pois a vida é algo que está além do controle do homem. A produção da vida, pois o sopro divino a Deus pertence. E esse sopro, Deus sopra onde quer. Então aqui, podemos colocar aqui uma pincelada sobre a posição de sacerdote e reis que Deus nos colocou. Devemos tomar posse dessa posição. É uma posição, e posição de representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, Deus nos colocou como representantes dele aqui na terra. Mas o homem já faz distinção. Uns são leigos, os outros são os sacerdotes, os pastores, os intelectuais. Uns são carnais, os outros são os espirituais. É distinção humana, é distinção do sistema. Pois, se nós olharmos as Escrituras Sagradas, todos nós viemos para servir. Viemos para servir. E Jesus Cristo foi o modelo. Ele era Deus, mas ele mostrou aos discípulos que ele era capaz de lavar os pés dos seus discípulos, de enxugá-los. Isso não é obra intelectual. Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos e enxugando não é um serviço intelectual. Ele, que é a grande mente do universo, estava fazendo um serviço corporal, um serviço físico. O que será que Jesus quer passar para nós com estes ensinamentos?
Ele como um grande intelecto, ele que tem a mente de Deus, estava fazendo um exercício físico, lavando os pés dos seus discípulos. E ali diante de João Batista, João estranhou. Eu é que tenho que ser batizado por ti, mas eu batizar a ti? É a divisão. Mas Jesus disse, convém que você me batize para cumprir toda a justiça. Os homens, com sua lógica, não entendem os pensamentos de Deus, pois os pensamentos de Deus vão além. Então eles dividem os seres humanos. Você é laico, você é carnal, eu sou sacerdote, eu sou espiritual. Então, cada um vai servir dentro do seu plano. Mas o Espírito de Deus vai além das dimensões do homem. Ele sopra onde ele quer. Ele pode tirar um homem de uma posição, de um lar pobre, insignificante, e colocá-los na presença de príncipes. Pode tirar o José lá de longe, e depois colocar esse José como um ministro de Faraó. É isso que a Escritura aponta. Nós não temos como classificar o ser humano, pois quem dirige a cada um é o Espírito de Deus. Nós não temos que receber a classificação de homens. Você é carnal. Você não foi feito para a pregação do Evangelho. Você vai fazer obras que precisam ser feitas na igreja. É o espírito do sistema. Já põe ele para um serviço manual. Você não é espiritual. Mas a Escritura não diz isso. Diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Este é um marco. Não vamos deixar que os intelectuais nos chamem de leigos, nos chamem de carnais e nos posicionem lá embaixo. Pois o maior intelectual que já houve aqui no mundo, Jesus Cristo, ele fez serviço leigo. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Será que dá para a gente aprender alguma coisa aí? Por que colocar o outro lá, se todos nós diante de Deus somos iguais? Se todos nós, as Escrituras põem numa condição linear. Qual é a condição linear que Deus coloca a todos? Todos pecaram, todos são pecadores. Em outras palavras, ele está dizendo, todos são carnais. Mas agora tem uma coisa. Aquele entendido da palavra de Deus, preste atenção, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí vai fazer a diferença. Nós temos que aprender a como ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Pois essa direção vai produzir um novo tipo de homem. A nova criatura. A nova criatura. Aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus. Oba! Aí não é mais aquele dirigido por um sistema igrejeiro. Mas vai ser dirigido pelo Espírito de Deus. O dirigido pelo sistema igrejeiro vai dar um produto que eu já falei, é o religioso. É o religioso. Mas o dirigido pelo Espírito de Deus vai dar um produto, a nova criatura. E esse nova criatura
é aquele que vai ter a visão do reino de Deus no aqui e no agora. Pois este conhece o Espírito Santo. Agora, aquele que não for nova criatura, que ainda tem a mentalidade do mundo, ou tem a mentalidade igrejeira, que é dirigida, por quê? A mentalidade igrejeira é dirigida por que método? O método da interpretação do homem, do entendimento do homem. É aquela luz que brilha na candeia das virgens doidas. E essa luz não é suficiente para iluminar naquele momento final, quando diz, o noivo é chegado. Nesse momento, a candeia das virgens loucas não brilha mais. Não brilha mais, pois o Espírito Santo foi retirado da terra. Não adianta ler a Escritura. O Espírito Santo foi retirado. Coitada das virgens doidas. Elas confiaram nas interpretações dos homens. Não viram a diferença. A outras, a prudente, elas tinham as Escrituras sagradas, que é a sua lanterna, mas iluminada pelo Espírito Santo. Podemos dizer, elas eram a nova criatura. Essa outra aqui, as virgens loucas, eram os religiosos. Estavam sendo dirigidos pela inspiração do homem. E as Escrituras dizem, maldito o homem que crê no outro homem. Por isso, nós não devemos crer nas posturas dos homens. Mas as Escrituras dizem, você é rei, você é sacerdote. Você é rei, quer dizer, você tem autoridade. Você determina no seu território. E Satanás, ele sabe que você tem autoridade. Pois ele já ouviu a sentença de Jesus Cristo. E passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, disse Jesus Cristo. E Jesus disse para quê? Para nós. Eu dou autoridade para vocês sobre toda a força do inimigo. Ponto final. Agora, Apocalipse vem dizer, você é rei. Você tem autoridade. No seu território, que é o teu lar, que é a tua casa, ali você tem autoridade. Se o inimigo atacar você com as suas hostes, você se levanta e diz, para aí, vou tomar minha autoridade, vou exercer minha autoridade, vou praticar minha autoridade. Você sabe, diabo, e todas as suas hostes, que eu tenho força sobre vocês, e toda a sua força. Se vá daqui. E Jesus disse mais, olha, eu vou dar para vocês o meu nome. E no meu nome você vai curar enfermos, você vai expulsar demônios. Isto é autoridade. Olha só, nós vamos curar enfermos, expulsar demônios, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Então o que resta para nós? É termos esse conhecimento e usá-lo. Tomar essa autoridade. Usá-lo. Pois passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Então, meu querido, você é rei, você é sacerdote, e você é espiritual, porque você é dirigido pelo Espírito Santo. Vamos fugir das categorias dos religiosos, que vem pondo aí. Você é leigo, agora vem a ideia, você é carnal. Vamos tomar cuidado, pois o Filho de Deus, ele faz uma diferença. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Pois Deus diz, tudo é feito através do meu Espírito. Hoje, você pode ser um grande intelectual, mas amanhã Deus manda você fazer uma obra. Vai lavar os pés do seu irmão. Vai fazer o que seu irmão precisa. Se Deus mandou, você pode ser intelectual, mas que você tem que pôr a mão na massa, você vai ter. Então, na obra de Deus não tem intelectual, não tem carnal. Na obra de Deus tem homens dirigidos pelo Espírito de Deus. É uma boa nova, não é? Não é uma boa nova? Você é rei e sacerdote.
Não deixa os teólogos formados em teologia, bacharel, mestrado e doutorado, tirar o seu lugar. Tome posse. Você tem autoridade sobre toda a força do inimigo e você tem autoridade de se colocar no lugar de Jesus Cristo, no nome dele. E nessa autoridade do nome dele, assumindo o lugar dele, você pode mandar a doença embora, você pode mandar os espíritos de demônios embora, sair das pessoas. É uma boa nova, né? Você é rei e você é sacerdote. Você é dirigido pelo Espírito Santo. É uma boa nova. Fica nessa fé, Gideão.